Lucas, capítulo 22, nós vamos ler os versos 19 e 20. A ceia do Senhor. Lucas 22, 19 e 20. Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Ó Pai, em nome de Jesus, abra agora os nossos ouvidos, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas do que celebramos na ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu povo, esta será a última mensagem sobre a ceia do Senhor desta série de mensagens sobre as ordenanças da igreja. Semana que vem, Deus permitindo, pela manhã, nós vamos completar a série falando sobre batismo. E o tema será quando batismo não é batismo. E assim, terão sido 10 mensagens no total sobre as ordenanças da igreja. 6 sobre batismo e 4 sobre ceia. Primeira pergunta que nesta manhã eu quero pensar ou responder com vocês: como nós celebramos a ceia do Senhor? Vamos recapitular o que nós já vimos nas mensagens anteriores, lendo para vocês o que diz o nosso artigo 9º da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Como nós, batistas, como nós, Segunda Igreja Batista em Goiânia, celebramos o batismo, a ceia do Senhor. Diz assim, nosso artigo de fé: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. Nós já estudamos sobre isso. A igreja reunida. Por que nós celebramos enquanto igreja coletivamente reunida, como aqui hoje pela manhã? Por que nós não entregamos ceia em residências para membros, em residências ou em hospitais, etc. Existe uma razão de ser. E nós já discutimos sobre isso nas mensagens anteriores, se não me engano, na primeira ou na segunda mensagem. E eu encorajo você a acessar lá o site da igreja e ver. Então, a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus. Simbolizada, a morte de Jesus simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, que é o que nós celebraremos em instantes, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário. Ele apenas representa. O pão não se transforma em corpo. O cálice, o fruto da videira não se transforma em sangue. Nós não cremos em transubstanciação, como creem os católicos. O pão representa seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza seu sangue derramado por nós. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o quê? O batismo bíblico, ou seja, os participantes da ceia são aqueles que já professaram sua fé pelo batismo. E o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Ou seja, autorreflexão, arrependimento de pecados, confissão, comunhão em sua igreja, etc, etc. E pressupõe o batismo bíblico, pressupõe a profissão pública de fé. Por quê? Porque o batismo é o rito de entrada da igreja,
e a ceia é o rito de continuidade na igreja. Então você pode rever o que nós já estudamos, você pode conhecer o que nós cremos, ou se aprofundar nesse tema, acessando as outras mensagens da série disponíveis no site da nossa igreja. A segunda pergunta de hoje: como nós cristãos devemos celebrar a ceia? Nós, individualmente agora. Então, finalizando o assunto, a pergunta é essa: como nós devemos celebrar? Com qual postura você e eu celebramos a ceia? Com que mentalidade nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor? Um dos mentores do Charles Swindoll, o Charles Swindoll é bastante conhecido do público brasileiro, um homem de Deus. Um dos mentores dele foi Ray Stedman, professor do seminário de Dallas por muito tempo. E foi o Ray Stedman que cunhou uma frase que ficou célebre entre os crentes americanos, e que vou ler para você e você vai ver que faz todo sentido para nós também. Diz assim, abre aspas: viver com os santos no céu será a glória, mas viver com os crentes na terra já é outra história. É isso? Mas não aqui, né? Todo mundo se ama nessa igreja, graças a Deus. Não há nenhum tipo de conflito. A gente já acha uma glória conviver aqui uns com os outros, né? Mas parece, gente, que entre os crentes de Corinto, esse ditado popular dos americanos fazia sentido. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente descobre que os problemas que eles tinham na comunhão da igreja abrangia todos os tipos. Eles tinham dúvidas sobre o casamento, sobre se deveriam se casar ou não, se deveriam se divorciar ou não. Era uma igreja cheia de complicações. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: se você quer medir como é a igreja de Cristo de forma geral, não queira olhar para o livro de Atos e dizer, essa é a igreja. Porque o que se vê sobre igreja em Atos é uma igreja em avivamento. Infelizmente não é a rotina. Se você quer descobrir qual é a rotina de uma igreja, leia as cartas de Paulo, leia Corinto. 1 e 2 Coríntios revela uma igreja na prática, quando pecadores se juntam. Uma igreja cheia de problemas. Mas dois problemas principais, quando você lê a carta, você descobre. O primeiro deles, é muito comum, a igreja se dividia na preferência por líderes. 1 Coríntios capítulo 3. Eles haviam se dividido em grupinhos, em lobbies dentro da igreja. Uns se diziam seguidores de Paulo, outros se diziam seguidores de Apolo, outros se diziam seguidores de Pedro, e aqueles que se diziam mais espirituais diziam assim, não, a gente não segue homens, a gente não segue Paulo, a gente não segue Pedro, a gente não segue Apolo, a gente segue Jesus. Você já ouviu gente dizer isso? Não, a gente não segue homens, a gente segue Paulo, não segue Paulo, a gente segue Jesus. Mas tinham aqueles, não, a gente segue Paulo, ele é o grande apóstolo. Não, Apolo é o homem da oratória, é o grande pregador. Não, Pedro foi aquele que Jesus disse sobre ele, nós edificaremos a igreja. Ele é o grande apóstolo que tem a chave do reino nas suas mãos, etc, etc. Então, você descobre que a igreja, cada um parecia ter seus motivos para se dizer parte de um grupinho. Como é triste isso numa igreja, né? Como é triste uma igreja que às vezes segue o pastor A ou segue o ministro de música B, Como é triste fazer parte de uma igreja. E eu sei que aqui na nossa, infelizmente, os irmãos já sofreram muito com isso. Eu já sei que teve gente que saiu daqui seguindo o ministro de música. Eu sei que já teve gente que saiu daqui irritado, brigado com o pastor. É a realidade dos corações pecadores. Assim era Corinto.
Assim era Corinto, uma igreja cheia de problemas. E depois, outro problema muito latente entre os coríntios era que eles se vangloriavam dos seus dons. Se vangloriavam de tal maneira dos dons que eles tinham, que Paulo precisou escrever para eles, para esclarecer para eles qual de fato é a finalidade dos dons que Deus distribui na igreja. E aí, se no capítulo 3 você vê eles lidando com a questão da briga entre lideranças, nos capítulos 12, 13 e 14, você vê Paulo instruindo a igreja sobre os dons. Gente, imagine você seguindo um líder A, o outro líder B, o outro líder C, e carregando no coração a vanglória de ter um determinado dom. Como é que você reúne um povo desse ao redor da mesa para celebrar a ceia? Por isso que Paulo, se você nunca parou para pensar, por que Paulo escreve sobre a ceia, explicando o que é a ceia para a igreja de Corinto, você nunca parou para pensar, por que Paulo escreve sobre ceia para os coríntios? Por que ele, já que a carta tão doutrinária dele, a carta aos romanos, por que ele não falou sobre ceia escrevendo aos romanos ou aos efésios? Porque se uma igreja dividida, uma igreja orgulhosa, vaidosa, se você quer perceber como ela é, você tem que olhar para a comunhão dela. A comunhão dela, quando ela se assenta à mesa, ao redor da mesa do Senhor, quando ela desenvolve a comunhão, é ali que você descobre se essa igreja é ou não saudável. E no caso de Corinto, parece que no momento em que eles celebravam a ceia do Senhor, era o dia em que a igreja tinha um grande banquete de celebração, de comunhão, de convívio. Parece ser isso. Você acha que eu devo trocar o microfone, Rui? Não é não, né? Então, o que acontece é isso. A igreja dividida. Aí Paulo vai dar as instruções. Capítulo 11, 1 Coríntios. Abra lá. E com esse pano de fundo na mente, essa divisão, um segue um, o outro segue o outro diz, não, eu não sigo ninguém, eu sigo a Deus, eu sigo a Jesus, Ele é que é meu líder. Gente, um parêntese, pessoas que dizem isso costumam carregar um grande orgulho no coração. Sim, eu entendo o que elas querem dizer, o Senhor é o nosso guia, Ele é o nosso líder. Por outro lado, a Bíblia diz que as ovelhas se submetem ao cajado de seus pastores, né? Então, elas se submetem à liderança de sua igreja e etc. É melhor a igreja, ela tem que entender isso, ela tem seu guia, ela tem o pastor colocado por Deus sobre eles, 1 de Pedro fala disso, 1 de Pedro 5. Então, isso é muito importante a igreja ter isso em mente. Mas ali não, ali eles eram um povo, cada um por si, cada um seguia o líder que fosse conveniente para eles. Eles se orgulhavam de ser uns mais espirituais que outros, afinal um tinha o dom de profecia, o outro de revelação, o outro tinha dom de línguas, e era uma baderna. Aí eles se assentam à mesa. Olha como é a comunhão de uma igreja assim. 1 Coríntios 11, 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Que tristeza, né, gente? Uma igreja que quando se reúne, causa mais mal do que bem. Por quê, Paulo? Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Ou seja, uns seguem Paulo, outro Apolo, etc. E até certo ponto eu o creio. Mas olha o que Paulo diz sobre divisões. Gente, geralmente quem divide igreja ou quem sai de igreja, eu sei que há casos, eu sei que há particularidades, eu sei que há exceções, e eu trataria todas essas com o carinho devido. Mas geralmente, esse tipo de divisão na igreja, Paulo diz, tem um valor.
Por quê? Porque revela quem é humilde e quem é orgulhoso. Olha o que diz Paulo. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Olha como isso aqui é sério. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome. Por quê? Porque além da ceia, naqueles dias, eles celebravam, como eu disse, algum tipo de refeição comunitária. Enquanto outros ficam embriagados. Você já pensou? Olha a cena. Você tem uma comunhão na igreja, o camarada chapa a cara no vinho, fica tonto, dentro da igreja. Meu Deus. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus? Envergonhar como? Com a postura de vocês, com a atitude de vocês, com as divisões de vocês, com o orgulho de vocês, com as brigas de vocês. Vocês envergonham a igreja de Deus diante do mundo. Então, será que vocês não têm casa onde comer? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Humilhar quem não tem condições de trazer a sua comida de casa para repartir aqui na comunhão. Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então, meus irmãos, me perdoem, por exemplo, ao citar exemplo tão concreto, quando eu falei de um passado recente de nossa igreja. Faço isso com todo carinho. E olha que eu não dei nomes, Paulo não deu, dos líderes pelo menos. E por quê? Porque é nesse contexto de igreja reunida e família reunida que se trata as coisas, né? Pastor não deve pôr carapuça em ninguém, nunca vai ser meu feitio, não gosto disso, acho que isso é pecado, desonra a Deus, mas verdades têm que ser tratadas com graça e verdade. Então Paulo, depois de ter ralhado aqui com o povo, Paulo passa a recapitular algumas verdades. Ele reforça que a celebração da ceia do Senhor é o momento da igreja quando a cruz de Jesus é exaltada na congregação. Então, agora com os refletores iluminando o Calvário, Paulo ele faz os cristãos olharem em 4 direções distintas, ensinando para nós sobre como cada um de nós, crentes professos em Jesus Cristo, que professaram a fé pelo batismo, como é que nós devemos celebrar a ceia. Ele manda a gente olhar em 4 direções. Ele manda a gente olhar para trás, ele manda a gente olhar para frente, ele manda a gente olhar ao redor, ele manda a gente olhar para dentro. Olhe para trás, a centralidade da morte de Cristo. Olhe para trás, a centralidade da morte de Cristo. 1 Coríntios 11, 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Sobre o que significa fazer em memória, nós tratamos, se não me engano, na última ou na penúltima mensagem. Eu encorajo você que não ouviu a procurar no site. Da mesma forma, depois da ceia, depois de comer o pão, muita gente fica em dúvida, né? Tomou a ceia, tomou o pão, depois... E eu durante muito tempo falei assim, mas como é que você toma pão? Né? Tomou no sentido de receber o pão, né? Eu já vi gente até se confundir na hora de tomar e querer beber o pão. Tomou no sentido, ele recebeu o pão, recebeu e comeu. Façam isso em memória de mim. Este é meu corpo que entrego, façam. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança,
confirmada com meu sangue, façam isto em memória de mim, sempre que o beberdes. Então aqui, a ceia é o momento em que a gente para e olha para trás, olha para a cruz. Em que sentido? Não no sentido místico, como já dissemos, de você tentar ficar visualizando um calvário todo ensangrentado no rosto de Cristo. Não. No sentido de nos fazer pensar sobre o que foi necessário Deus fazer para nos perdoar. O pão que a gente come, o cálice que a gente bebe, são sinais da entrega que Cristo fez de si mesmo por nós, pecadores. Então a ceia, ela é proclamadora da salvação que Cristo realizou por nós na cruz. O justo morreu pelo injusto. E assim nós proclamamos a salvação que a gente recebeu, e reconhecendo que não é nada meritório. Não foi recebida porque a gente fez isso ou porque a gente fez aquilo. Foi recebido de graça por meio da fé. E nem mesmo a fé vem de nós, é dom de Deus. A ceia, ela nos faz lembrar que o pecado não nos separa mais de Deus. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado pelo qual Ele não tenha morrido. Então a ceia é esse momento em que você, quando se lembra do que Deus precisou fazer, você é capaz de dizer para o pecado do seu coração, ou para a vergonha do pecado no seu coração. Muitas pessoas se sentem assim imperdoáveis, mas não há pecado que Deus não perdoe quando há arrependimento e quando há fé. Geralmente o que a gente carrega, e muita gente vai dizer que isso é, pastor, eu não consigo me perdoar. Muitas vezes não é isso que elas estão dizendo. Muitas vezes elas estão falando, pastor, eu tenho vergonha do que eu fiz. Por isso que elas acabam dizendo, eu não consigo me perdoar. Vergonha do que fizeram, remorso ou arrependimento por tanto estrago que causaram com seus pecados. Então não diga mais, nem para você eu não consigo me perdoar. Encare pelo que é vergonha? Tá, Senhor, eu morro de vergonha do que eu fiz. Limpa minha mente disso, porque o Senhor já me perdoou. Cristo já morreu em meu lugar, o corpo do Senhor foi partido, o sangue foi derramado. Já não existe muro de separação entre Deus e os homens, e também não existe muro de separação entre uma pessoa e outra na igreja de Cristo. Olha o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 14. Paulo diz assim, porque Cristo é nossa paz. Cristo é a nossa paz, ou seja, como diz Romanos 5:1, nós temos paz com Deus. Cristo é a nossa paz. Ele promoveu as pazes entre mim e Deus, entre eu e Deus, entre você e Deus. E não apenas isso, Cristo é a nossa paz. Ele promoveu a paz entre você e o seu irmão. Porque Romanos 12:18, Paulo vai dizer, no que depender de vós, tenham paz com todos. Sim, pode ser que o outro não queira fazer as pazes com você. Acontece isso tantas vezes. Você tenta se aproximar de fulano, ele vira a cara para você. Tudo bem. Mas no que depender de você, tenha paz com esse que virou a cara para você. E é triste, né, gente? Quando até crentes viram a cara uns para os outros. É muito triste. Esse tipo de gente deveria considerar o que Jesus diz no Sermão do Monte, quando Ele está nos ensinando a orar. E aí quando Ele termina a oração, Ele fala, olha, o seu perdão, a forma como você perdoa ou não perdoa, revela se você de fato recebeu ou não o perdão de Deus. Porque quem recebeu o perdão de Deus e tem consciência do que é o perdão de Deus para você, do que significa isso, você consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, há grandes indícios de que você não tem perdão na sua vida, não sabe o que Deus precisou fazer para perdoar você. É muito sério. Então,
Paulo diz, porque Cristo é a nossa paz, judeus e gentios num só corpo, um só povo, quando Cristo na cruz derrubou o muro de inimizade que nos separava. Então a ceia do Senhor lança os refletores sobre a cruz de Jesus e nos mostra que lá Jesus morreu por nós. Seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado, para que isso é demonstração de graça, para que por meio da fé a gente receba do Senhor perdão. Eu faço as pazes com Deus, eu faço as pazes com os meus irmãos. Eu vou viver em comunhão. Gente, tem coisa mais milagrosa para o mundo do que pessoas tão diferentes como nós somos, gostos diferentes, opiniões diferentes, pano de fundo de vida diferente, personalidade diferente, etc. Tem coisa mais milagrosa para o mundo do que olhar para um grupo assim e ver que a gente vive em união. Ainda mais em época de rede social, quando você bloqueia aqueles que você não quer mais. Mas a igreja, o povo de Deus, eles não têm como bloquear uns aos outros. Não há bloqueio, o muro de separação foi derrubado. Quando a gente olha para trás e entende o que a cruz representa, isso é curado. Segundo, a gente olha para frente na ceia. A gente olha para a esperança da vinda de Cristo. Verso 26 de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Essa é a nossa esperança. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos encheu com a santa esperança da vida eterna. Como Tito vai dizer, vivemos agora por essa esperança de vida eterna. Jesus mesmo disse isso em Lucas 22, um versículo antes do texto que a gente leu no início, Lucas 22, 18, desde agora não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O próprio Jesus disse que virá o reino de Deus. Então a ceia do Senhor nos faz olhar para frente, sabedores de que virá o dia do juízo, virá o dia do julgamento, virá o dia de prestação de contas. Gente, como isso alivia nossos corações numa época como a que estamos vivendo, um país que parece ser um país impune, que privilegia uns poucos poderosos. A nossa briga não é aqui. Nosso lugar não é isso aqui. Nossa esperança é a vinda do Senhor, quando Ele virá para julgar os ministros, literalmente, esta é a expressão no Novo Testamento para a classe governante que nos representa. Eles são ministros de Deus. E ai do ministro de Deus que não age com justiça. Então essa é a nossa esperança. A gente celebra a ceia, olhando para o dia quando Ele virá. Virá para julgar, virá para nos recompensar, o dia em que todas as coisas vão definitivamente convergir em Cristo Jesus, todo joelho se dobrará diante dEle, toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que a gente celebra na ceia. O momento da ceia é um momento para a gente parar e dizer, Senhor, o Senhor voltará. Aleluia. É como a mesa de almoço ou de jantar de família, quando um dos membros da família, por exemplo, está viajando, por muito tempo que você não encontra esse membro da família, e aí vocês conversando na mesa e diz, olha que bênção, domingo que vem ele vai estar aqui com a gente, essa semana ele chega de viagem. Sabe aquele momento gostoso em que você reparte isso, essa esperança, ele chega essa semana, no próximo encontro em família, ele estará aqui à mesa conosco. É isso que a gente celebra, a gente olha para frente. Terceiro, a gente olha ao redor. Verso 26 ainda, 1 Coríntios 11, 26. Porque cada vez que comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor. Eu soube de um pastor que ouviu o diácono dele dizer algo muito bonito para ele uma vez.
Vocês já notaram que na ceia, sempre antes de comermos o pão e bebermos do cálice, o pastor, dirigindo a ceia, ele faz uma pergunta. Qual é? Alguém ficou sem receber os elementos? Por quê? Porque esse é o ensino bíblico. Todos têm que ter recebido, daí todos comem igualmente. Aí um dia o diácono dele virou para ele e falou assim: pastor, muitos ficaram sem receber os elementos hoje. Ele falou assim: mesmo, irmão, eu não vi. Aí ele disse: não, pastor, quantos milhares de milhares estão sem Jesus, não é verdade? Então a ceia é o momento em que a gente para e pensa: sim, todos nós aqui recebemos, todos nós aqui comeremos, todos nós aqui beberemos, mas quantos milhares de milhares aí fora não estão ainda à mesa, comendo do pão, bebendo do cálice? Porque o que a gente faz é anunciar a morte do Senhor, quando a gente come e quando a gente bebe. Existe essa preocupação com aqueles que ainda não receberam Jesus. Então a ceia nos faz olhar ao redor, nos faz ter um olhar missionário, nos faz querer ver mais pessoas. Eu tenho orado e pedido isso sempre. Sexta-feira, quando os homens se reúnem para orar. Quarta-feira, quando a igreja vem para o culto de oração. E eu quero encorajar você a fazer essa oração em casa e todas as vezes que você tiver que orar em público aqui na igreja. A oração é a seguinte: Senhor, nós queremos mais almas. Nós queremos conversões, salve vidas aqui nos nossos cultos, salve vidas através das nossas vidas, salve vidas através da minha vida. Eu quero almas, dá-me almas, Senhor. A ceia nos faz olhar ao redor e ver que milhares e milhares não estão comendo do pão nem bebendo do cálice, porque ainda não creram. E uma maneira também importante de olhar ao redor é olhar ao redor e falar o seguinte: com quem ainda falta-me fazer as pazes na comunhão da igreja? Porque Jesus mesmo vai dizer em João 17, de 20 a 21, quando ele ora e fala: Pai, eu peço por esses e por aqueles que vão crer através deles, da mensagem deles. A minha oração, Pai, é que eles sejam um, para que o mundo creia neles. O mundo não vai crer na mensagem da igreja que vive dividida. Eles vão dizer o seguinte: como é que você prega um evangelho de paz e de reconciliação se vocês vivem desconciliados, brigados, separados? A ceia nos faz olhar ao redor, com a preocupação de que somos um, com uma mensagem, para alcançar milhares e milhares que ainda não se assentaram à mesa do Senhor. E a última olhada: olhe para dentro. Olhe para trás, olhe para a cruz, olhe para frente, olhe para a segunda vinda de Cristo com esperança. Olhe ao redor para tantos que ainda não estão aqui conosco, para saber se você ainda precisa se reconciliar a fim de que sejamos um, e sendo um o mundo creia. Mas olhe para dentro, o autoexame, a necessidade de autoexame. Verso 27, Paulo diz: assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E o que é beber indignamente? Irrefletidamente, impenitentemente. Vive pecando e não se arrepende, e aí vem, participa do ritual da igreja, e participa da ceia, e acha que pronto. Não há contrição, não há arrependimento. Portanto, diz o verso 28, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo. E aqui Paulo pode estar falando de duas coisas. Porque aqui no capítulo anterior, no capítulo 10, versos 16 e 17, corpo de Cristo se refere à igreja. Então Paulo pode estar dizendo o seguinte: quem come do pão e quem bebe do cálice sem arrependimento é digno de juízo.
Certamente que Paulo está dizendo isso, mas Paulo também está dizendo o seguinte: quem come do pão e bebe do cálice, sem reconciliação com seu irmão, com o corpo de Cristo, desonra o corpo de Cristo, desonra a igreja. O sentido aqui é duplo, não se iluda, Paulo acabou de falar disso. Então, comer de forma indigna significa pelo menos essas duas coisas: uma vida sem arrependimento e quebrantamento, e uma vida que insiste em não se reconciliar com o irmão. Isso é sério, Paulo está dizendo. Por isso, quem assim insiste em viver, por isso muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns já adormeceram. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Deus mesmo se encarrega de descartar aqueles no corpo de Cristo, na comunhão da igreja local, que insistem em viver em divisão ou em pecado. Deus descarta esses. Por isso que eu não me preocupo. Se tem algo que esse seu pastor, enquanto eu for seu pastor, um risco que vocês não correm, é eu ficar com panelinha e divisão, com medo, porque tem um grupo que quer me derrubar. Sinceramente, isso não me preocupa. Porque se eu tiver errado, Deus vai cuidar de mim, vai me punir. Se eu tiver certo, e tiver alguém se levantando contra mim ou contra a obra, eu conheço esse texto aqui. Eu sei que esse texto ou elimina o pastor que está com o coração errado, ou Deus elimina o membro que está com o coração errado. Eu tenho tanta fé no texto bíblico, não só nesse, na Bíblia como um todo. Então, quando você crê num negócio desse, você fica leve, aí o amor lança fora o medo do que podem estar querendo fazer contra você. E a propósito, não tem ninguém querendo fazer nada contra mim, tá? Não tem nenhuma mensagem subliminar. Nossa, será que aquilo que o pastor falou, será que já tem gente no pé dele? Não, não tem ninguém no meu pé. Não tem nada disso. Isso aqui é uma realidade bíblica, e eu apenas destaco. Então, quando nós somos julgados pelo Senhor, verso 32, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Está vendo aqui? Como o que ele disse lá sobre desonrar o corpo de Cristo, no verso 29, e aqui ele fala, espera uns pelos outros. Está vendo como é que desonrar o corpo de Cristo tem um sentido duplo realmente? Ou seja, alguém que vive na comunhão, comendo do pão, bebendo do cálice, não se arrepende de pecados, mas também aquele que está na comunhão, não tem um pecado indecente aí fora, mas é um homem ou uma mulher que nutre rancor, divisão no coração, desonra o corpo de Cristo. Paulo diz, não pode ser assim. Então a ceia nos faz olhar para dentro, nos faz examinar nosso coração. A ceia celebra a cruz, a ceia celebra a segunda vinda de Jesus, a ceia celebra o evangelho que a gente tem que pregar, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, e a ceia celebra contrição, arrependimento de pecados, e é isso que nós vamos celebrar agora. Quero convidar aqui à frente os diáconos, para me auxiliarem, e enquanto eles vêm, vamos ler Lucas 22, 19 a 20, porque nós vamos seguir os passos de Jesus. Na próxima ocasião, nosso querido pastor Arildo volta celebrando a ceia para nós. Eu ainda farei hoje apenas por causa desta série de mensagens. Depois nós vamos ter o prazer de tê-lo conosco de novo. Lucas 22, 19 e 20, diz assim: Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e o deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Em memória de Cristo, vamos participar da ceia.